vai esquentar agora aqui, gente. O negócio vai esquentar. Olha, mulheres, tem hora que dá vontade de bater nele, mas tem hora que dá vontade de agradecer, né? Porque o cara entende do negócio, viu? Aqui do meu lado eu já vou entrar direto apresentando quem não conhece, mas todo mundo conhece. Escritor, coach de relacionamento. A gente falou sexólogo porque realmente ele é um entendido do assunto, né? Eduardo Nunes, bem-vindo. Muito obrigado. Nos encontramos todos os dias na academia. Pois é. Né? Mas pra ela funciona, pra mim não. Continua engordando. Imagina, ele tá muito bem. E gente, malha, viu? Fica lá, ó. Nossa senhora, às vezes eu chego, vou embora e ele continua, né? Mas pelo menos a gente bate o ponto, né? Isso é verdade. Acho que o importante é o dia a dia. Eu garanto lá, uma vez por semana, eu vou lá e pago todo mês. Ai, muito legal. Olha, obrigada por você estar aqui. Isso. Vamos lá. Uma delícia te receber. Espero poder ajudar. Vai ajudar muita gente e olha, a gente aproveita esse momento do nosso programa para você poder participar, para ganhar os prêmios. Então faça as suas perguntas, viu? Porque hoje vai ser direcionado aí para as mulheres, né? Nós mulheres, mulheres, né? Problemáticas. Eu acho que assim, nós somos muito detalhistas. Então, só que é o seguinte, tem coisas, gente, que a gente não percebe. E que uma pessoa, né, tão experiente, estudada, né, ele estudou tudo isso para poder estar falando, não só como experiência. Experiência, acho que um pouquinho, porque você é casado, bem Isso. casado, né? Muito bem casado. Tem filhos? 2 filhos. 2 filhos. Aliás, eu escrevi, lindos. eu tenho 3 livros publicados e o motivo de eu ter escrito os livros é que eu sempre achei que eu ia ter filha. Né? Então eu queria deixar um legado ensinando as mulheres a como lidar com os homens para não se ferrar na mão de homens que nem a gente era. E a ideia era essa, era então uma vacina anti-cafajeste a jogada essa. Só que aconteceu que eu tive 2 moleques, se eu soubesse não tinha feito nada, deixava tudo voltar, né? Mas ainda pode vir uma menininha por aí, tenho certeza, ele merece ter uma menina. Imagina você. Ele merece. Mas agora tá facinho agora. Muito bom. Ó, eu já vou começar aqui com uma pergunta deixa eu ver, do Adriano. Homem? Ele é homem. Ele eu diz não ajudo o seguinte, qual é o sinal que as mulheres dão quando querem seduzir um homem? Eu acho que ele quer perceber isso. Excelente pergunta, pergunte a uma mulher. Eu não ensino homem, eu ensino mulher. Como seduzir as mulheres? Também não sei. Né? Meu amigo, agora em off a gente pode dar opinião, mas isso daí é uma questão, a mulher, eu ensino, aí que tá o detalhe, gente. Que eu saiba, por enquanto até agora, eu sou o único homem que ensina a mulher a lidar com o homem. E é justamente isso que eu faço, eu não ensino o que eu não sei. Eu sou homem, respondo pelos homens o que a gente espera da mulher. Para casar com ela, não para sacanear. Mas olha que legal, ele quer saber também como que ele sabe que uma mulher tá tentando seduzir ele. É legal isso. Qual é o sinal, né? Então você tem que trazer uma mulher para ensinar isso aí. Pergunta para as mulheres, porque acontece assim, a mulher, eu tenho um ditado antigo que é assim, que a mulher não se apaixona pelo sapo porque não sabe qual que é o macho. Então a gente, ou seja, que elas adoram qualquer tranqueira, elas se apaixonam. Então, agora, o homem não, ele tem um modus operandi, o homem sempre se apaixona na mesma... Aliás, o homem tem um perfil muito interessante, por isso que ninguém explica, aí é que entra o meu diferencial. O homem, fisiologicamente, ele tem um tipo de mulher que ele gosta. Então, isso que confunde a mulher. Ela acha que se o cara tá saindo com ela, ele vai ficar com ela. Não. O homem, ele tem um perfil de mulher que ele gosta, ele só se apaixona por aquele perfil. O que confunde vocês? Ele pega todas, mas ele só vai casar com aquele perfil que ele gosta. Eu, como vocês podem ver, sou loiro de olho azul. Por acaso, gosto de mulheres morenas de olho castanho. A Solange é uma gata pra mim. Então, já tive 4 namoradas morenas de olho castanho e casei com 2. Então, o homem... Agora, loiras, peguei algumas. Né? A questão é, o homem tem um perfil que ele gosta. E isso é intangível. Você pega o latino, ele separou da Kelly Key, pegou uma outra loira, mira ela, e quando casar de novo vai ser uma outra loira. Então, quer dizer, o homem ele pode pegar várias. Ele tem um perfil que ele gosta. Isso é fisiológico. O homem não controla... Posso falar à vontade aqui, não? Não, por favor. Gente, revelação para vocês aqui no programa Picon da Solange Frazão. Nós homens não controlamos a ereção. Depende. A nossa ereção começa na mulher. Vocês não prestam. Não, você não está entendendo. A gente não controla. A gente não consegue escolher de quem vai ter atração.
Né? Entendeu? Ele pode até forçar, imaginar um comportamento para ajudar uma mulher a conseguir uma vez. É por isso que ele sai algumas vezes com uma mulher, mas não dá continuidade. É o que chama de mulher cadastro. Então, assim, numa conquista, qual é o maior erro de nós mulheres? Aonde a gente erra às vezes? Primeiro erro, querer conquistar. Você não tem que conquistar, você tem que atrair, encantar, fascinar. Tá, conquistar a parte do homem. Segundo, você tem que saber que tipo de homem você realmente quer e que tipo de homem realmente vai se interessar. Sabe qual é o impressionante? Eu tenho um site. Logo de cara. Eu posso falar o nome do site aqui, não? Sim. Eu tenho um site chamado seduzir.com.br. Lá tem mais de 40 mil mulheres que preencheram um questionário de avaliação do comportamento sexual. E eu fiz um questionário para provar para as mulheres que eu sabia o que estava falando, porque senão eu ia tomar muita porrada quando eu lancei isso aqui em 2000. Sim. E para o meu espanto, tem uma pergunta lá, vocês podem acessar, é de graça, e vocês preenchendo o questionário recebem a senha para ver o que a outra preencheu. O que eu achei interessante. A pergunta que mais fica em branco é: que perguntas você faz para avaliar um homem? As mulheres não fazem pergunta nenhuma. Elas só respondem. Elas acordam, olham e falam: é ele. Eu vou me apaixonar por ele. O cara, você não sabe nem se o cara é hétero. Então, quer dizer, é impressionante. É impressionante. Mas é difícil saber, né? Então é importante a mulher. Tanto é que nesse último livro, O Segredo das Mulheres Apaixonantes, tem 150 perguntas para fazer aos homens que lhe interessam. Eu tenho que ensinar a mulher a escolher. Que é o que eu faço hoje, né? Hoje eu faço isso. O meu maior tempo hoje é usar o coaching. Eu faço a consultoria, que não importa, desde que a mulher tenha mais de 25 anos de idade, seja sexualmente ativa ou seja, vai casar com alguém que ela vai transar. Então, eu ensino para ela o que o homem espera dela. Isso em 6 consultas, no máximo, eu consigo passar para ela. Ela consegue saber ela saber o máximo limite que ela consegue chegar, e ela consegue identificar que tipo de homem vai casar com ela. Mas assim, eu acho que tudo isso no início é um test drive. Então, a gente até faz as perguntas, a gente até testa, mas eles mentem tanto. Não, negativo. Aí dali 3 meses. Isso aí, eu vou explicar. Ó, uma boa colocação, vou te falar o seguinte: acontece o seguinte. Nós homens, como eu estava explicando, fisiologicamente não controlamos a ereção. E por uma questão do tempo das cavernas, por exemplo, dizem que o homem até controlava. Só que, como ele estava no meio do mato copulando, ele podia ser atacado por uma fera. Então, o que a natureza fez? Tirou essa ferramenta do homem. Falou: não, agora, a partir de agora, só se ele estiver de acordo com todos os sensores dele. Então, para ele estar no meio, para ele poder copular com a fêmea, ele tinha que estar em segurança, então ele tinha que ver que está tudo certo. Quando, se todos os sensores estiverem de acordo, ele consegue ter ereção. Colocando nos dias de hoje, seria o sensor moral. Então, o homem, se não for um maníaco ou um completo canalha, ele não consegue mentir para você que ele te ama e te enganar. Se você disser para ele que gosta dele, ele vai ter que se posicionar. Então, se você falar para o cara, se você parar um cara e falar assim: escuta, você dorme comigo na cama comigo? O que ele vai falar? Uau, tô dentro, durmo. Só que é o seguinte, eu vou me apaixonar por você. A maioria dos homens fala assim: pera um pouquinho, gata. Você quer diversão? A gente se diverte. Se você quer mais do que isso, eu não posso te dar. Então ele deixa claro: como vocês não perguntam, eu minto pro meu sensor e consigo também mentir. Então por isso que acontece com as mulheres. Eu sei que não acontece com nenhuma das suas ouvintes, mas vocês devem ter alguma amiga com esse problema. Quando você fala que ama, o cara some. O cara não é um canalha, não é um cafajeste. Ele é um cara legal, que para respeitar o sentimento, ele sai fora. Mas na verdade ele está mostrando para ela, fala: olha, gata, você entendeu? Quer curtir, a gente curte. Agora, quiser mais do que isso, eu não vou dar. Então, se você tivesse feito essas perguntas antes, de uma forma que eu ensino, mas se ler os livros vão conseguir, ou se usa de bom senso, vai conseguir também, o cara vai se posicionar. Então ele não vai nunca enrolar. Então você não vai esperar 3, 4 meses para descobrir que o cara não gosta de você. Ele vai deixar bem claro logo no começo, porque senão ele não vai conseguir ter nem ereção. Pode perguntar aos homens. Mas eu acho que não é uma coisa técnica, é tão difícil, né, quando você se relaciona. O relacionamento, da forma que você coloca, Edu, que eu acho que até assim, super admirável, porque você está vendo, né, de uma forma, você está vendo por cima, tudo que está acontecendo. Mas assim, na prática é muito diferente, porque não é nada técnico, é tudo assim, então, não é uma coisa que você vai fazer uma prova. Não é questão de ser técnico, é assim, é você ter uma avaliação. Esse é um mal que aflige as mulheres das cidades grandes, entendeu? Tanto é que no meu livro, meu primeiro livro quando eu lancei, eu coloquei lá, é o Manual da Mulher Moderna, para as mulheres, ou seja, as mulheres que são dos grandes centros comerciais,
grandes centros porque você não tem condição de saber quem é. Então aquela mulher que está assistindo agora, por exemplo, de Bacabal, interior do Maranhão, e ela é a filha do dono do hotel da cidade, todo mundo sabe quem ela sabe quem é o menino que ela está saindo, então ela não precisa fazer tanta pergunta, ela pode realmente deixar a coisa fluir. Só que nas grandes cidades você não tem noção de quem está lidando. Então a única forma do homem saber, veja bem, o homem saber que ele foi escolhido por você, é ele se sentir devidamente avaliado. Então não importa você esperar 1 mês, 2 meses para transar com o cara. Vai ser leviano do mesmo jeito se você não souber nada a respeito dele. Agora, se você pode transar até em 2 dias, 3, talvez até no mesmo dia, se você souber muita coisa a respeito dele. Então não é o tempo que interfere, é a qualidade da informação. Você acha que esse é o pior defeito que a mulher tem, por exemplo, né, na visão masculina, de logo ela, né, se abrir e já transar com ele e tal? Esse é um dos piores defeitos? Isso queima? Bom, isso queima, mas não é como eu te falei, só queima não é pelo tempo, é pela qualidade da informação. Eu vou dar um exemplo? Você por acaso pega meu livro, tem 150 perguntas para fazer aos homens que lhe interessam, que é o que as minhas clientes estão fazendo aí, por exemplo. Muito legal. Ela pega e seleciona as perguntas que são importantes realmente para ela. E se você pegar e conhecer o rapaz, um exemplo, num churrasco da empresa, que você ficou das 10 da manhã até as 10 da noite conversando, perguntando, fazendo enquete, você conhece, tem amigos em comum, sabe que as histórias dele estão batendo. Eu vou respondendo bem claramente, nós homens precisamos nos sentir escolhidos, não achados. Qual a diferença de achado para escolhido? Achado, você não tinha opção nenhuma, pintou, vai ser esse. Aí eu acho que você é um oportunista, não me apaixono por você. Já se você tiver opções e eu for devidamente avaliado, eu me sinto escolhido. Aí eu solto o meu coração. Porque o homem segura o coração. Porque se eu não segurar o coração, eu vou ter problema erétil, por exemplo. Então o que acontece? O homem, até você vai ter até um doutor aí, depois você vai ter que perguntar para ele. E o homem, o que acontece? Se ele desfocar, se ele pensar em qualquer outra coisa que não seja na fêmea, naquele momento, digamos assim, animalesco, ele pode ou broxar ou ter uma ejaculação precoce. Então o homem aprende logo cedo que, por exemplo, que quando ele vai transar com a garotinha que ele é apaixonado, ele transou com vários. Só que quando ele vai transar pela primeira vez com a garota que ele é apaixonada, ou ele broxa ou ele tem uma ejaculação precoce. Aí vem um mais velho e fala assim, puta garoto, você foi transar com a menina apaixonado, não dá certo. Por quê? Você desfoca e aí acontece do cara ter problema. Então ele aprende logo. Então por uma questão de sobrevivência até, ele começa a avaliar a mulher primeiro pela questão sexual. Depois ele avaliar o social e aí com certeza o emocional e tudo mais. Mas são os valores. O que junta um casal são os valores e planos em comum. O resto é balela. Eu sei que o seu livro tem mais de 150 perguntas e que a gente vai ler o livro sim, e que a gente vai falar do livro daqui a pouco um pouquinho mais, porque a gente está louca para saber o que tem lá. Mas dá uma prévia pra gente, Edu, faz pelo menos algumas perguntinhas que a gente tem que fazer. Não, acho que você fala assim, ó, até para finalizar a pergunta que você fez, eu acabei não respondendo, acho que o maior erro que a mulher comete é perder tempo com o homem errado. Então, esse é o maior erro. Horrível. Então, agora, mas você falou assim, só se ele for cafajeste ou... não, vou dar um exemplo, tá? Tá cheio de cafajeste, já gente. Primeira coisa, você tem que saber, para nós, roupa. Para nós homens, 50% da sua personalidade é sua roupa. Então se vocês ficam se vestindo de acordo com o que vocês estão querendo naquele dia, que é o que a mulher costuma fazer, por exemplo, você costuma confundir a cabeça dos homens. Então o que o homem vê? Entendi. Então, por exemplo, só que o que é roupa para nós? Você está preocupada com o brinco que você vai usar. A gente não vê nem que você tem orelha no começo. Então o que o homem vê? O homem vê salto alto ou baixo. Ai, que legal. Se a saia é curta ou comprida. Se a calça é justa ou larga. O tamanho da calcinha que você está usando. A silhueta do corpo. Se o cabelo é solto ou preso. Se é comprido ou curto. Cor de pele. Cor de cabelo. Enfim, e as suas características sexuais. Ele quando bate o olho naquilo, ele já cataloga, aquilo já mexe com o acho. Fala, bom, essa mulher me é atraente. Então eu costumo dizer que o homem ele tem exatamente a mesma linha de pensamento.
ele quer a puta, a mãe e a amiga, e nessa ordem. Então primeiro tem que agradar as características sexuais, e esse puta é sentido figurado, tá? Pode ser uma puta virgem, ou seja, é o comportamento sexual que o agrade. Então a mulher de burca é um comportamento sexual que agrada aquele homem que quer a mulher de burca. A mais agressiva, ele gosta da mulher mais agressiva. Então, um exemplo, se você é uma mulher que usa um decote porque botou um silicone, bota um decotão porque adorou, aí fica pé da vida porque os caras querem olhar pro seu seio. Você está errado, então você bote um decote fechado, porque você vai chamar a atenção dos homens que estão interessados. Então o homem ele tenta avaliar o comportamento sexual da mulher, não é a beleza. Senão só as bonitas casavam. E ao contrário, você vê as bonitas tendo mais problema para casar, porque é o comportamento sexual. Mas não é ele enxergar ela atraente? Não é isso? Então, veja bem. Apaixonante? Porque assim, então, se ela bem, tiver uma burca... Esses pequenos detalhes que eu costumo mudar, que eu costumo dizer. Por exemplo, a mulher tem que nos ser sexualmente atraente. Posso falar a palavra clara? Mas ele enxerga a palavra clara, atrás, ele enxerga ela tem atrás que da dar burca? tesão no cara. Mas então, se não der tesão no cara, o cara fala... Agora, veja, o que confunde vocês? Eles comem todas. Agora, tem umas que dão mais tesão, e essa que dá mais tesão é que é mais provável o cara se apaixonar. Porque depois que ele passar do primeiro medo, que é o medo de broxar, que é o tesão, aí vem o segundo medo, mas se que é o medo... só o olho, por exemplo, ele vai saber o que tem lá atrás? Posso falar uma coisa? Pode botar uma burca em você. Se você olhar para um homem, eu quero dar para você, o cara percebe. Então não é feromônio, é raporte, é comunicação. Não, mas é isso, você pergunta para os caras. Bota um outro homem aqui, mas então a questão é essa, tá lá, tô vendo um rapaz no fundo fazendo assim, tô errado. Agora veja bem, o homem precisa se sentir escolhido. Então o que acontece? Vocês cometem erros absurdos, grotescos. Por isso que em 6 semanas eu costumo casar uma garota, botar ela namorando com um cara. Porque elas param de errar. Aí se você é atraente... 3 erros, vai, vamos lá. Se vestir de forma inadequada ao seu real comportamento sexual. Um erro crasso. Não saber que tipo de homem realmente é o certo para você. Outro erro crasso, tem que saber que tipo de homem é certo para você. Por exemplo, você é uma mulher, se eu não me engano, desculpa usar como você como uma senhora separada e tem 3 filhos. Tenho. Então, por exemplo, você quer um homem que você quer ter filho de novo? Não. Pois é, não. Então, para você, é um homem separado com filhos. Porque você pegar um cara que não tem filho ainda, ele vai querer ter filho de novo. Você vai levar um pé na bunda daqui a umas semanas, ou um mês, ou 1 ano, ou 2 anos. Eu não tenho relógio biológico, eu não tenho pressa. Então vou levar essa culpa pro resto da vida. Não vai, porque você vai levar o pé. É que tá detalhe que eu digo, o homem não tem esse problema. Vocês se ele não quiser ter filhos? Então, se ele não quiser, não tem problema. Mas é que provavelmente vai querer. Porque é uma questão biológica. Óbvia, Entendeu? Você trabalha, o homem recebe criação para crescer, para trabalhar, para construir, para produzir. Para chegar uma hora ele falar, pô, o que eu vou fazer com isso? Levar para o túmulo? Não, eu vou deixar para um legado. Ele vai querer um legado, ele pode querer adotar. Alguns, é lógico, tem alguns aí que vão querer, muito raríssimos, não quero ter filho. Não, mas eu não administro por exceção. Eu administro pela coisa. É que eu digo, se você acertar melhor o tiro, você vai acertar. Então é isso que eu não deixo fazer. São erros que vocês cometem. Entendeu? Perder tempo com o homem errado. Tem um outro erro que é falar que ama, que você já falou, né? E falar em casamento. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Veja bem. Se você colocar suas intenções, ok? O homem mal intencionado, ele sai fora. E o bem intencionado adora. Agora veja bem, você falar que ama e que quer casamento com um cara que você não sabe nada, você é uma doida e não uma mulher para casar. Mas por isso que é importantíssimo você saber avaliar o homem. É isso. Mas que eu se você já avaliou e já tá crente que é ele, aí tudo bem? Se você já avaliou e você está crente que é ele, e ele estiver te dando o feedback que dá, você está casada. Agora eu falo, quem planta pé de si, nasce pé de quase. Então é importante que a mulher tenha afinidade para saber avaliar o mais rápido possível. Então eu costumo dizer que hoje a mulher que chega no meu escritório o tempo todo, ela tem o mesmo ranço, ela quer avaliar o comportamento do cara. Só que veja bem, se você não faz pergunta, não, se você vai avaliar o homem pelo comportamento, significa que ele já está te usando. Você já está saindo com ele. Você pode não saber para quem está dando, mas ele sabe quem está comendo. Então isso é uma sacanagem.
Então vocês têm que saber fazer essa avaliação no mesmo nível. Então o que eu acerto é o protocolo de comunicação. Não tem mágica, não tem esotérico, não tem signo, não tem energia. Não, é simplesmente como é que a gente pensa, você aprende e para de errar e acerta. Não tem nada de mágico nisso. Então, mas assim, 3 coisinhas que você acha que ela tem que perceber nele. Isso é individual ou assim, de uma forma geral, todas as mulheres? Boa pergunta, mas eu vou responder de uma outra forma. Não se mire no homem. Primeiro você tem que saber o que é que você quer. Esse é o grande problema. Então, vocês querem responder o que o cara quer ouvir. Então você quer. E eu quero que você responda e dane-se o que o cara quer ouvir. O cara romântico. Eu quero um cara cavalheiro. Quero que ele seja romântico. Que mais? Eu quero que ele me elogie. Que mais? Pode mesmo que eu esteja de bob. Muito bem. Eu quero. Tudo bem? Eu quero que ele seja. Que ele goste dos meus filhos. Não, bom, isso é o principal, né? Ele tem que gostar dos meus filhos, né? Bom, mas isso aí até fora de cogitação. Você pode colocar mais umas 20, você pode colocar no site mais umas 20 pessoas colocando isso daí. Agora eu faço só uma pergunta. Só uma, tá bom? Por que é que ele vai escolher você, em detrimento das outras? É isso que vocês não respondem. Você tem que saber que é uma competição. Eu sei que eu sou especial. Por que você é melhor que as outras? É isso que eu ensino. Eu não você tem que saber que ninguém. Eu sei que eu sou. Mas você tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Aí tá a diferença. Eu me acho melhor. Então, o pensamento tá certo, só que você tem que fazer uma coisa chamada benchmarking. Você tem que avaliar o que a concorrência faz e se posicionar e saber que tipo de público você acerta. Então você tem um público que você acerta porque você entrega o que eles querem assistir. Se você não vai entregar para todos os públicos, né? Sim. Então, como eu te disse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que confunde vocês, mas eu até já falei, vou falar de novo. Por exemplo, o homem que gosta de uma loira, por exemplo, loira mesmo, loira de olho claro, aquela loira catarinense, aquela loira nórdica, por exemplo, você pode ser a melhor mulher do mundo, mas dificilmente, ou para não falar impossível, que é muito assim, mas ele não vai se apaixonar por você, entendeu? Então, esse é um problema. O homem, ele tem um perfil que é inexplicavelmente ele gosta. É gosto. É uma coisa dele. Não, é gosto. Né? É gosto. Então, quer dizer, eu já pesquisei isso, é simplesmente gosto. Então, por exemplo, e não é só pela cor de cabelo, tem cor de cabelo, perfil de corpo. Então, o que gosta de gordinha... Cheiro também. Então, é o que eu falo. Então, vocês se preocupam muito com um perfil de beleza, e não é isso que o homem quer. Ele quer um comportamento sexual. Então, por exemplo, essa pergunta eu fiz para mais de 100 caras. O que você, por exemplo, caras que são do meu perfil, vai... O que você prefere? Uma mulher de corpo escultural, mas com uma marca de biquíni do tamanho de uma cueca? Ou uma gordinha com um pouquinho de celulite, mas com uma marquinha fio dental? Todos vão na gordinha de fio dental. Então, quer dizer, por quê? O que é mais importante para nós é o comportamento sexual. Porque ela é mais garantia de um sexo agradável. E é um sexo agradável que a gente não tem controle. E veja bem, nem mesmo se a gente tomar Viagra, nem se a gente tomar qualquer remédio, porque... O homem, ele tem, se ele não for um doente de pensamento, ele pode tomar uma caixa de Viagra e não vai transar com a mãe dele. Então ele moralmente, ele tem uma trava. Então se a mulher chegar e falar, eu não quero, por favor, não faz mal, o cara não vai transar com você, se ele for um tarado, se ele for um estuprador. Então o que acontece? A gente tem esse sensor moral e fisiologicamente somos iguais, que faz com que o homem tenha um perfil de comportamento que dá para você avaliar. Os homens são iguais? São todos iguais? Veja bem, todos nós temos o mesmo perfil. Agora, os quesitos que nós olhamos são os mesmos. A nota que cada um dá é que difere. Então, por exemplo, nós todos olhamos o comprimento da saia. Certo? Todos olhamos o comprimento da saia. Então, a saia que a moça pode estar usando pode estar perfeito para mim, ok? Broxante para um e vai queimar no fogo do inferno para o outro. Mas todos olham o comprimento da saia, entendeu? Então, o salto alto ou baixo, todos olham. Pode ser que um dê nota 5, é indiferente. O outro vai falar, para mim tem que ser alto, o que me dá atração é alto. E o outro vai falar, não, para mim eu gosto de baixo. Então, mas todos olham isso. Então, ou seja, são características que a gente olha. Então, cor do cabelo, todos olham. Se é curto ou comprido, todos olham. Então, são características que eu chamo de características sexuais.
que pode dar atração ou não. Bater ou não. Isso, agora, veja bem, e tem uma que ele prefere mais, entendeu? Se uma mulher comprar 10 perucas, ela vai usar as 10 perucas no começo, vai chegar uma hora que ela só usa aquela, entendeu? Porque o cara gosta de um perfil, entendeu? Então e é uma coisa, como eu disse, é intangível. Eu até costumo dizer que eu acho um perigo isso, mulher, por exemplo, que é morena e tinge o cabelo de loira. Eu falo assim, olha, ou você faz isso depois que estiver namorando ou casada, porque fazer isso antes, você corre o risco depois também de nunca mais poder voltar a cor do cabelo. Então, então são essas coisas realmente que têm que ser ditas. E às vezes a gente acaba arrumando briga até com o cabeleireiro, porque a gente fala isso, né? Porque já tem uma pesquisa porque tem tanta loira em São Paulo que eu fiquei pasmo. Eduardo, eu tô vontade de ficar aqui falando o dia inteiro, mas deixa eu te falar, você não respondeu. Eu quero apenas 3 perguntas. Só 3? Você não falou. Por favor. Ó, vou dar uma pergunta que eu adoro fazer, tá bom? Ó, vou dar 2 bobinhas aqui, uma que é bom, mas que acho que é uma pergunta importante para fazer. Importante, vai. Tá. Primeiro é saber que tipo de homem você quer. Então tem que ter um target, tá? Tirando o target, que é o target seria idade, eu não sou hipócrita, quanto o cara ganha. Não sou hipócrita. Mulher vive sem grana. Quando acaba a grana, a primeira coisa que vai embora é o gato, depois é a mulher. Então não adianta. Então tem que ter um comportamento. E outra, se o cara não Ela tem que perguntar quanto você ganha? Ela tem que saber com quem está lidando. Porque acontece o seguinte, veja bem, a incompatibilidade econômica gera normalmente incompatibilidade sociocultural. Por exemplo, uma diferença de grana pode não fazer tanta diferença quando o cultural não tem. Então, por exemplo, professor pode casar com quem ele quiser, porque o cara manja muito, tem cultura e vice-versa e tal. Então, o problema maior é o cultural. É verdade. Não é tanto é que eu falo, o problema é o sociocultural, não o socioeconômico. É verdade. É que acaba, então, ela tem que avaliar isso. Tá. Então, aí a pergunta com o que faz, o que trabalha e tudo mais. Isso é o básico que vocês acabam perguntando. Agora, o que eu acho interessante perguntar. Sabe, eu estou dando coaching agora para casais, eu não queria fazer isso, mas tudo que eu não queria fazer, acabei fazendo. Mas eu estou fazendo. E assim, e uma coisa que me deixa pasmo. Você sabe o que está pior para acabar casamento? Pior para acabar casamento, o que você pode imaginar, é vício e internet e videogame. Entendeu? Tá pior do que você pode imaginar. Então, por exemplo, perguntar se joga videogame para saber o quanto a pessoa gasta de tempo nisso. Quanto ele gosta de futebol. Entendeu? Eu pergunto, entendeu? Futebol, muito bem lembrado futebol. Então, como é que ele desenvolve o entretenimento, né? Outra pergunta que eu gosto de fazer, que tem a ver com essa, você vai fantasiado em festa junina? Nossa, por quê? Porque é muito interessante. Você vai fantasiado em festa junina? Não. Eu vou. A gente nunca ia dar certo. Não, mas porque eu vou fantasiar. Se é pra ir na festa, eu vou fantasiado, vou me divertir, vou bagunçar, vou dar risada. Então, eu posso um detalhezinho, uma camisa xadrez, né? Pois é, então eu não. Você vai no Halloween, você tem que ir de bruxo, tem que não sei, ela tem que ir de vampiro. Então é a forma que a pessoa se diverte. Como eu te falei, é a puta mãe amiga. Amiga é diversão e entretenimento. Os dois têm que ter o mesmo gosto pela coisa. Entendeu? O mãe é a parte de filosofia, de caráter, de valores de família, valores de religião, de tudo mais. Tal. E o puta é o comportamento sexual. Então o homem, se você der um sexo básico, um prato de comida e a fita do Rambo pra gente assistir, que é o homem mais feliz do mundo. Vocês é que são complicadas. A gente não tem isso. A gente não quer trocar o sofá. A gente não quer trocar o sofá, a gente não tem nome. Olha, posso falar uma coisa? Às vezes a gente fica achando que vocês querem que a gente dê pirueta, faça ai, meu nome é... Olha, veja bem, pode até querer, porém, depois que a gente vira o olhinho, a gente volta e quer um prato de lasanha do mesmo jeito. É diferente. Que graça. Eu posso até falar assim, nossa, eu queria sentar num sofá maravilhoso. Você fala, tem essa cadeira pra você sentar. Eu sento e falo, tá bom. Ai, que delícia, tô aqui. Sentei. Entendeu? Então o homem satisfaz. Então por isso que eu repito, eu não ensino homem a seduzir mulher. Mas eu garanto, eu ensino a mulher a seduzir o homem certo. Faltou e não uma. perder tempo com o homem errado. Okay? Só faltou uma. E uma pergunta que eu acho bem legal fazer, que tem tudo a ver com você, se o cara faz dieta. Porque se ele não faz, por exemplo, pra mim... Tá bem, eu acho que tem, por exemplo, pra você tem tudo a ver. Se o cara faz dieta, geralmente é importante você saber se o cara faz ou não faz. Não, mas é engraçado que quando eu conheço alguém, é muito engraçado isso. O cara, ele só come salada. Entende? Ele fala assim, não, eu só como salada, eu não tomo refrigerante, eu nunca faço isso. Aí eu vou todo dia pra academia.
Deixa você em vai casa descobrindo, né? e para no sujinho, né? Ai, Edu, uma delícia conversar com você. Vamos deixar o site de novo, vamos deixar o contato? Tá. O livro tá nas livrarias. E todas as livrarias, tem no site também, que Como ele chama? eu tenho 3 livros. O primeiro chama Sedução, uma estrada de mão dupla, porque da fase da sedução para nós homens, ou eu vou para... Pode falar à vontade, né? Sim. Ou ele vai transar e casar, ou ele vai transar e ser amigo. É por isso que o homem tem que definir isso antes. Ah, tá bom. Aí o segundo livro chama Seduzir, onde tudo começa. Ótimo. E o terceiro, que é o último, foi O Segredo das Mulheres Apaixonantes, que eu estudei as mulheres que eram apaixonantes e o que elas tinham característica em comum. Lembrando que é só a mulher, né? Ele não ensina homem. O homem acaba muitos, eles lembram porque eles se identificam e dão risada, né? Mas eles falam, porque todo homem tem uma mulher que ele quer proteger, uma filha, uma irmã, uma prima. Então eu sou muito agradecido de saber que os caras gostam muito do trabalho. Porque eles falam, pô, cara, finalmente um homem falando o que elas tinham que ouvir, né? Não é aquele blá 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 que acaba só enchendo a cabeça delas de minhoca. Então tem o site que é o seduzir.com.br. E tô aí à disposição, um e-mail, se precisarem falar comigo. Lá aí tem o telefone também, tudo, né? telefone para coaching. Deixa. 2503-7261. Exatamente, São Paulo, 2503-7261. Ou no site 2503-7261. Se eu falei errado, vê no seduzir.com.br, por favor, desculpa. Que lá tem. Eu nunca ligo pra mim. Ai, tá bom, Du. Obrigada. Obrigado a vocês, estou à disposição. Ajudando um pouquinho a gente. Eu não falei que a gente tem vontade de bater, mas a gente aprende muita coisa com ele. Maravilhoso. Ó, meninas, isso tá vindo de um homem pra gente. Por isso que a gente tem que, né, acreditar no que ele tá falando, viu? Tem que tomar muito cuidado, que o homem, veja bem, eu costumo falar isso, eu falo brincando, mas é a mais pura verdade. Vocês me pagam porque vocês querem um homem honesto. Então, quando o homem não é honesto, geralmente ele acaba usando a garota. Entendeu? Então, o que acontece? Você é perigoso falar assim, eu usei um amigo para dar conselho. Esse é o problema. Porque se o amigo se você for uma mulher atraente e o cara é amigo, pode, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Uhum, então, o importante é o seguinte, pega informação, homem amigo geralmente é irmão mais velho. Ou são seus irmãos, eles sabem, então, pai, mas é que às vezes já passou a defasagem. O problema que acontece lá também é muito comum por causa disso. Nós somos a primeira geração do sexo antes do casamento. Então, ou seja, quem já casou até uma geração atrás, ela tem uma outra, a negociação era feita de uma forma diferente. Então hoje, como eu digo assim, quem tem mais de 40 anos, lembra que não existia test drive em carro. Agora, você não compra um carro sem test drive. Você não transava com a namorada. Hoje, quem não transa com a namorada é considerado até um erro grave, porque você precisa... Então, resumindo, você tem um perfil, não estou fazendo apologia a nada, repito, meu material é para mulher moderna, ou seja, aquela que transa antes de casar, e ela daí eu acho que é importante ela saber que depois que ela perde essa virgindade, a forma de negociação vai ter que ser diferente. Né? Não fazendo uma analogia tão infeliz, mas feliz, é diferente você comprar um carro zero e um carro usado. O carro zero, você liga e fala, você tem aí Dodge preto 4 portas? Tenho, o carro é meu. Você tem aí Dodge? Tem, mas rodou 500 km, você já não compra mais assim. Você vai levar o mecânico. Não, você vai levar o mecânico, você vai querer fazer uma avaliação de documentação. Então é a mesma coisa, o homem, quando a mulher não tem mais o ímã para entregar, né? Ele vai ficar mais arisco, ele vai querer saber com quem ele está lidando. É a escolha mais importante da vida dele. Ela vai levar meu sobrenome, ela vai cuidar de mim se eu ficar doente, vai dar a educação dos meus filhos, agora vou bater. Vai herdar a minha empresa. Quer dizer, o homem, ele parece que não, mas ele pensa em tudo isso. Ele só vai pensar em tudo isso depois que ele tiver certeza que ela for atraente para ele. Gente, não é tão complicado, é só vocês ouvirem as amigas que vêm de uma cidadezinha do interior. Elas podem ensinar vocês melhor do que as da cidade grande. É verdade. Tá. Obrigada, Du. Volte sempre aqui. Agora a gente vai para um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já, que tem mais um convidado. Estou te esperando.